Mais uma vez, senhor presidente, aqui estou para falar de um tema que tem alta relevância em razão do impacto na vida de todas as pessoas, especialmente na vida dos mais carentes. Eu aqui estou para falar de mobilidade urbana e não necessito dizer o quanto ainda precisa ser feito, mesmo porque as dificuldades saltam aos olhos. Nosso país tem uma má tradição nessa área, resultado do que foi feito, ou melhor, do que não foi feito nas décadas de 80 e 90, quando os governantes acreditavam que deveríamos nos contentar com ônibus porque metrôs e veículos leves sobre trilhos, por exemplo, não eram para o terceiro mundo. Recentemente, desta tribuna, falei o quanto o Brasil progrediu em habitação e saneamento ambiental na última década, mas também em mobilidade nosso país deu um grande salto. Deixamos de lado a ignorância e nos tornamos conscientes da nossa grandiosidade como nação, prontos para encarar o desafio que é a mobilidade em um país de dimensões continentais, com cidades que são maiores e mais povoadas do que muitos países, cheias de pessoas andando de lá para cá, daqui para lá, que não poderiam continuar a viver como reféns da falta de eficiência, e do descaso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é difícil sair de casa para trabalhar sem a certeza de se chegar a tempo, no horário estabelecido pelo patrão. É difícil trabalhar o dia inteiro e, na volta para casa, ter de se deslocar em um ônibus velho, sujo, sem segurança, que demora a aparecer, que demora a fazer o trajeto que quebra pelo caminho. É difícil trabalhar 8 horas por dia, tendo gasto 2 horas para chegar ao trabalho e tendo de gastar mais 2 horas para chegar em casa na volta. Tudo isso é muito estressante e deixa desanimado até quem adora o que faz, porque o dia a dia termina se resumindo a ir para o trabalho, trabalhar e voltar para casa. Falta tempo e disposição para a família, para o lazer, para os estudos e para os estudos. Durante muitas décadas vivemos sem enxergar uma luz no fim desse túnel, e não existe aqui nenhum trocadilho. Foram cerca de 20 anos de conformismo, de desânimo e de desesperança. A criação do Ministério das Cidades em 2003 trouxe ânimo para o setor, com a formulação e a implementação da política de mobilidade urbana, com acesso amplo e democrático ao espaço urbano, com a priorização dos modos de transporte coletivo e dos não motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. O Ministério das Cidades vem trabalhando sobre 3 eixos estratégicos, que são a promoção da cidadania e da inclusão social por meio da universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e do aumento da mobilidade urbana. A promoção do aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão no setor. A coordenação de ações para a integração das políticas da mobilidade destas com as demais políticas de desenvolvimento urbano e de proteção ao meio ambiente. Ainda há muito a ser feito, mas certamente nunca o governo federal investiu tanto em transporte coletivo de massa, como, por exemplo, 143 bilhões de reais estão sendo investidos em mobilidade urbana com apoio do governo federal. E destes, 33 bilhões do Orçamento Geral da União e os 62,7 bilhões em financiamento público a serem pagos em 30 anos, com 5 anos de carência e juros de 5%. E mais, nas 27 unidades da Federação, 118 municípios foram beneficiados com obras e projetos. Naturalmente, muito se investiu em ônibus, totalizando mais de 3.200 quilômetros em obras. 38 municípios foram beneficiados com BRTs e 95 municípios foram beneficiados com corredores de ônibus. Mas o governo federal foi muito mais, além dos investimentos. Foram obras para metrô em Belo Horizonte e Contagem, obras para metrô em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Calcaia, no Ceará, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco, Rio de Janeiro, Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, e São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E não podemos esquecer o projeto para Teresina, Piauí. Obras para trem em Fortaleza, Rio de Janeiro, Maceió, Salvador, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre, e São Paulo, na cidade de São Paulo, além dos projetos para Belo Horizonte, Londrina e Maringá. Obras para monotrilhos em Manaus, São Gonçalo e Niterói, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Obras para veículo leve sobre trilhos
em Brasília, Cuiabá e Várzea Grande, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, na Paraíba, Maceió, Natal, Recife e Petrolina, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e São Vicente em São Paulo e Teresina, Piauí. Além dos projetos para Campinas, em São Paulo, Campo Grande, Campos dos Goitacazes, Caucaia, Duque de Caxias, Osasco e Carapicuíba, em São Paulo e São Luís, no Maranhão. E o país que parecia condenado aos ônibus velhos já tem aeromóvel em operação em Porto Alegre, além de projetos e obras selecionados para as cidades de Campos dos Goitacazes e Canoas, no Rio Grande do Sul. Isso sem falar no transporte fluvial. Por exemplo, corredor fluvial em Recife, 10 terminais rodofluviais em Belém do Pará, estudo de viabilidade para atracadores em Florianópolis, estudo de viabilidade para terminais em Rio Branco, no estado do Acre. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, até 2010, os investimentos federais na área de mobilidade urbana eram basicamente direcionados para a CBTU e a Transurb, empresas vinculadas ao Ministério das Cidades, e para apoio com recursos financeiros a empreendimentos pontuais, por meio do programa Protransporte e do Programa de Aceleração do Crescimento do PAC 1. Mas a partir da escolha das cidades sede para a Copa de 2014, com recursos oriundos do Fundo de Garantia, por meio do programa Protransporte, o governo federal passou a priorizar a alocação de recursos na área da mobilidade urbana de forma expressiva, um importante legado para a população. Ao mesmo tempo, a discussão na sociedade civil, no Conselho das Cidades e no Congresso Nacional sobre o projeto de lei que estabeleceria a Política Nacional de Mobilidade Urbana ganhava nova força. Assim, em 3 de janeiro de 2012, foi sancionada a Lei da Mobilidade Urbana, Lei 12.587, que instituiu as diretrizes do Programa Nacional de Mobilidade Urbana. Como falei há pouco, a atuação do Ministério das Cidades tem sido pautada pelo atendimento aos objetivos do governo federal, de combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais humanizados, priorizando o transporte coletivo. E entre os papéis que cabe à União no setor, quero destacar a assistência financeira aos estados e municípios, operacionalizada por meio do Protransporte, do PAC Mobilidade Copa 2014, do PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, primeira e segunda etapas, do PAC Mobilidade Grandes Cidades, do PAC Mobilidade Médias Cidades e do Pacto da Mobilidade. O Protransporte foi criado em 2008 para financiar infraestrutura de transporte coletivo urbano, para desenvolvimento físico, territorial, econômico e social, melhoria da qualidade de vida e preservação do meio ambiente. O PAC Copa de 2010 disponibilizou mais recursos para investimentos em mobilidade urbana por meio do recurso do Protransporte, PAC 2, totalizando, então, 12 bilhões de reais. O PAC Mobilidade Grandes Cidades foi criado em 2011 com o objetivo de requalificar e implantar sistemas estruturantes de transporte público coletivo, de forma a promover a ampliação da capacidade e integração do sistema de mobilidade nos grandes centros urbanos. O PAC Mobilidade Médias Cidades teve início em 2012 para melhorar a mobilidade urbana nas cidades com população entre 250 e 700 mil habitantes, e os recursos da ordem de 8 bilhões contemplaram 59 municípios de médio porte, distribuídos em 18 estados brasileiros. E no Pacto da Mobilidade, que protagoniza as ações mais recentes do governo federal e surge em resposta às manifestações de junho de 2013, ocorridas em todo o país, no eixo Mais Qualidade, o governo federal disponibilizou 50 bilhões. Até o momento já foram anunciados mais 44 bilhões, contemplando 57 municípios nas 5 regiões do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, espero ter conseguido fazê-los enxergar de forma ainda mais clara o que tem acontecido em nosso país no setor mobilidade, porque o que acabo de relatar é o que podemos chamar de salto quântico, que só foi possível graças à parceria do governo federal com os governos estaduais e municipais. E é assim que conseguiremos desenvolver todo o potencial que tem este imenso, belo e rico país, de forma republicana, para trazer o que este povo incansável precisa e merece, progresso e prosperidade. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer.